pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, o apóstolo Tiago, vários Tiago na Bíblia, viu? Filho de Zebedeu, filho de Alfeu, pai de João, e tinha Tiago também, irmão de Jesus, que nesse caso, quem escreveu essa epístola foi Tiago, irmão de Jesus, que se converte depois da ressurreição de Cristo, amém? Bom, ele, ao escrever essa epístola, ele vai falar sobre a fé prática, a fé que se manifesta através de obras, atitudes, comportamento. E ele chamava de o tipo de fé que alguém diz ter, que não se manifesta através do comportamento, das ações, de fé morta. Mas a fé que, segundo ele, se manifesta através dos nossos atos, essa é uma fé prática. E Tiago, ao lidar com essas coisas, ao escrever inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai listar alguns comportamentos ou não comportamentos que, diante de Deus, podem ser considerados como abominável, como pecaminoso aos olhos do Senhor. E ele, fechando esse capítulo 4, ele vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Diante do exposto do Tiago, alguém pode perguntar assim: como eu vou ser condenado? Como eu vou ser responsabilizado pelo ato que eu cometi ou algo que eu não fiz? A Bíblia, ela vai trazer uma classificação de pecados em algumas categorias. Segundo o comportamento, o pecado ele pode ser um pecado por comissão, que é quando alguém participa ou coopera para aquele ato. Ele pode ser um pecado por ação, quando alguém pratica determinado ato. E ele pode ser um pecado por omissão, quando alguém deixa de fazer algo. E Tiago estava dizendo para os cristãos daqueles dias que aquele que pode fazer alguma coisa pelo seu irmão, pelo reino de Deus, pela igreja do Senhor, e muitas vezes ele não o faz, ele está cometendo pecado. Glórias a Deus. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas dizem assim: mas eu estou neutro. Diante de Deus não existe esse negócio de neutralidade. Ou você pratica ou você não pratica. Você pode errar praticando ou errar sem praticar, ou errar por apoiar um comportamento inadequado. E o que vai acontecer? Quando muitas vezes o cristão ele é omisso diante de Deus,
Porque ao não praticar determinado ato em favor de alguém, muitas vezes nós deixamos de cumprir aquilo que Deus ordena, que é fazer o bem. Deus é o sumo bem, Deus é a essência de todo o bem. E a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 4, capítulo 5, versículo 10, que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Glórias a Deus. Em terceiro lugar, quando nós não praticamos determinado ato, nós deixamos de demonstrar o amor por aquela pessoa. É por isso que Deus, Ele abomina o pecado por omissão. Vejamos que nas Escrituras Sagradas, ela vai mostrar várias vezes exemplos de pessoas que deixaram de fazer aquilo que eles deveriam ter feito, aquilo que estava ao alcance deles, aquilo que incumbia essas pessoas. Quando nós falamos de fazer aquilo que tem que fazer, não estamos falando daquele que se mete na vida alheia, que gosta de ficar bisbilhotando, daquele que vive com leve em trás, de forma alguma. Estamos falando que aquele que tem uma responsabilidade moral diante de Deus, da sociedade, dentro da família, dentro da igreja, e ele não age conforme as suas atribuições. E percebam que a Bíblia vai mostrar que um homem de Deus chamado Eli, ele foi omisso por tolerar comportamentos inadequados diante de Deus. Lá para Samuel, capítulo 2, 3, você vai ver o comportamento que ocorria dentro da casa de Deus, dentro do templo. Os próprios filhos do sacerdote cometendo sacrilégio contra o sacrifício. Os próprios filhos do sacerdote, eles cometeram abominação diante de Deus. E o pai, ele nunca tomou uma atitude perante os atos do filho. Chegou ao ponto que Deus vai dizer: tu ama, tu honra mais os teus filhos do que a mim. Não vai ficar um descendente só da tua linhagem. Foi pesada a situação de Eli. Veja a situação também do rei Davi, capítulo 12, capítulo 10, 11, 12, segundo Samuel. Quando ele deveria ir para a guerra, quando ele deveria estar batalhando a favor do povo, quando ele deveria estar cumprindo o querer de Deus, ele ficou em casa. E aconteceu cometendo um grave pecado que causou consequências terríveis na sua
bem assistidas. Eles achavam que a liderança